Para a gente começar, então, eu gostaria que você se apresentasse, falando, né, nos dissessem seu nome, idade. Meu nome é Zídio Stoschek, tenho 81 anos, bem dizer, porque o mês que vem eu estou completando 81. E chegamos ao Entre Juízes aí lá por 1949, 48, onde aqui não tinha também tanta expansão, o povoado não era muito grande. Mas sempre gostei da história e nós aí tivemos companheiros aí que também fizeram parte das coisas e estão com vontade de seguir, né? Perdemos companheiros aí que faziam parte também. Então essa história começa assim, porque diz um vizinho meu aí que fez parte, foi o Arnildo Vanzin, que nós temos um ponto tão importante no Entre Juízes, onde eu passo já no passado, as carretas, a erva, o couro e coisa, o gado e coisa faziam parte dessa. E aí ele disse, nós não se manifestemos, não se manifestemos aí para nós também colocar à disposição e poder contribuir alguns argumentos para nós iniciar. Aí, então, aí nessas reuniões iniciais aí, a gente bolou tanta coisa, né? Não precisava, um dos pontos importantes mesmo era a travessia, onde se deu a maior parte desse conduto de carroceiros e animais e coisa. Aí, então, quem que vai se dispor a fazer essa parte? Então, aí eu contei que nós casamos em 64, fomos morar para fora, o pai dela faleceu novo, aí fui para o campo. Eu era munheiro aí, mas parti para o campo. Chegando ao campo, comecei a gostar muito da história. O campo, para mim, sempre foi, até hoje, é um sinal de vida, de liberdade. Aí, nessa passagem, eu e o meu cunhado, que faleceu esses dias, resolvemos comprar um gado. E esse gado, por sinal, estava nos campos dos Andradas, e eram 30 bois lá. E aí nós se organizamos para muito cedo nós partir para ir trazer esse gado. Aí juntamos uns companheiros, e para isso a travessia era no Val do Camilho, que no passado era um ponto tão interessante para muitas passagens. Agora nem existe, os caras estão plantando e cortaram. Então aí madrugamos muito e passamos o Val, ainda era no Fusque, no clareio dia, e se toquemos. Aí pegamos o gado no fundo era já Bittencourt, do lado do Andrada lá. E passemos por dentro do campo do Andrada ali para encurtar a passagem. E posamos no Sadi Rosa, finado Sadi Rosa, antes do Val. Aí o Braulio, que fazia parte também do gado, já para a banda da noite, chegou com uns belos pedaços de carne, e aí com Sadi Rosa e coisa e tal, nós se preparamos, fizemos a carne, e aí posamos
no sistema do disque o gaúcho ao natural, debaixo de uma árvore frondosa, uma noite beleza, e pelego, sirigote, lá, e o gado ficou num seguro. E aí nós pousamos ali para no outro dia partir cedito, passar o val, que seria logo adiante. Esse val foi muito comentado no passado também, numa estratégia até dos combatentes, que se enfiaram ali e procuravam a equipe para ver onde é que andava para entrar em combate, e eles estavam rinconados ali, só eles sabiam dessa estratégia. Mas aí, no outro dia, tinha uma cerimônia esse tal de gado. Precisava o ponteiro chegar no val, é um lugar despraiado, descendo, e tu não podia passar direto. Tu tinha que margear uns 30 metros para baixo, costeando o rio, e depois, mais embaixo, fazia uma travessia, e lá pelo outro lado a mesma função. Porque se tu passasse direto, tinha muito fundo e muito baixo. E, então, com isso, é difícil. Tu tá com um cavalo nadando, daqui a pouco ele está meio fora d'água. Então, e aí o ponteiro, nós conduzimos para... Seguido passava gado ali. E o ponteiro ficou assim recomendado para entrar no val e descer, e o gado obedecer ele, chamando, e nós tocando o gado. Tá. Mas o que aconteceu? O ponteiro parou no entrar no rio, e o gado, uns passaram, outros, umas cabeças passaram, outras não. E aí espalhamos o bicharedinho ali. Passou um pouco de gado, corremos bastante o primeiro dia nos campos do Tuca Mosqueira, que era o proprietário, e no outro dia fomos de novo, e no terceiro dia de novo. Então foi uma função grande. Mas resultado disso, então, quando eu contei a história do tal da travessia, aí os caras, não, mas então é você que vai encabeçar essa travessia, porque tu já conhece a história da travessia num lugar, e aqui nós vamos estar com ela. E então aí nós fizemos isso. Se preparemos, né? Você também uma parte acompanhou. E aí nós passamos ali, e até um documentário tão importante que nós procuramos botar para filmar, para nós ter cada um o seu... E não conseguimos com a RBS. Ela passou, mas no momento que até pouca coisa a gente pode aproveitar, né? E falamos com tanta gente, e nada. Então, aí, essa parte nós ficou assim, essa parte da travessia, nós documentamos, ficou interessante. Aí, depois disso, nós precisava alguma coisa de palpável, vamos dizer assim, de registrar São Miguel, nós se posicionando lá, São João Batista, nós também fazendo parte lá, foi filmado e coisa. E aí depois, então, depois disso, muitas trocas de ideia, Potiguara, vocês ali, toda a turma do outro CTG, fizemos aquela palestra ali Foi interessante porque o Braulio falava dos documentos do nosso entrejuízo. Registro de escritura, como é que aconteceu isso. O Vanzin também comentava uma parte desse estilo. Eu falei da travessia, e baseado naquilo que eu contei, então a turma perguntava, uma entrevista lá, mas como é que é essa história de entrar na água a cavalo?
Olha, é um negócio interessante, porque dentro da água tem pedra do tamanho dessa mesa, que ela está desequilibrada e o cavalo, quando sobe lá, ele dá no fundo, dá aquele pão. Então, e assim nós passamos. Então, aí, nisso aí, nós fizemos esse trabalho. E em setembro, na ocasião da Semana Farroupilha, nós conseguimos uma junta de boi com um amigo meu, lá de uma terra que vem ser de um criado do pai dela, e conseguimos uma junta de boi que enfrentou isso aí com beleza, né? Aí saímos naquela tiramos umas fotos, foi bem comentada no microfone, como esse, como aquele, e aí seguimos. Depois disso nós passamos a fazer algumas reuniões e coisas, e aí foi meio fracassando. Mas o que é interessante dessa entrevista, tudo, que eu sempre, como eu digo, gosto da história, aqui, onde é a Cotriz, aqui, tinha a tal de Lagoa do Dimétrio. A Lagoa do Dimétrio era uma lagoa de tamanho grande e cercada, onde o pessoal que trazia gado, antes de preparar a travessia, que depois eu vou falar, se Deus quiser, eles posavam ali, e aí depois, em 49, quando eu era um piazote de 8, 9 anos, eu acompanhei gado entrando pelo Entre-Juíz, atropelando, arrebentando cerquinhas, entrando no pátio, fazendo extravio. E a boiada criada, a maior parte era do Miguel Marasquim, que era um estanceiro aqui perto, e conduzia muito gado, passando o rio. E então, nessa lagoa, pena que eu estou até hoje pedindo para alguém da família deles ali, até um deles, o Tuco, né, o do Crescêncio, me disse, eu tenho uma tia em Santo Ângelo, e gosta da história, e talvez ela pode ter algum documento, mas a gente queria. Aí, passando de lá, aqui onde é a Becker, tinha um lagoão, assim, não era muito grande, mas eu acho que dava uns 20, 30 metros, né, nega? Que aquilo tinha uma água meio de natural, onde o pessoal tanto se servia até para lavar coisas assim, buscar, porque não tinha, aqui não tinha luz, não tinha água, não tinha, né? E um belo olho d'água ali que ficou ligado, mas uma água, um cristal da água que também, então isso aí é uma das coisas. Até para tomar, porque era uma água bem limpinha, bem... É uma água, um cristal dela. E ali onde eu tive tem a morada. E ali para cima era um rico de um olho d'água. Então, isso aí são coisas que a gente... E nós, naquele ano, estávamos implantando um moinho ali. Então, foi em 49, por aí, ainda não tinha luz, porque a luz cruzou em 50. Por sinal, é lá onde as terras da usina, nas terras da finada avó dela, que eles encamparam uma área lá e nós vamos dar tanto e tanto. E até tão interessante que tem um ditado que até a mulher fala, que do dinheiro daquilo, né, nega? Compraram uns bibelôzinhos para os netos. Uma lembrancinha pequenininha para cada um. Imagina naquele tempo, né? Mas uma área que tu precisa ver, aquilo lá é louco, é uma ressaca, onde construíram, ela abrange aqui para exportar aqui. Então, tudo, o governo nessa época passou a usar esses lugares, e ninguém dizia não e nem sim. E aí, voltando à história do gado que a gente cruzava aí, o pessoal não era muito... Esse gado tinha um tal de... como é que era o nome do vaqueano, que era
Era o... Como é que era? Um tal de Catarino, que era uma pessoa vaquiano. Ele era... Então, esse gado ele era conduzido aqui por dentro do Entre Juízes, descia para a banda da Ressaca, e lá quase no top tinha um cruzo que saía lá no rio. Eles botaram foi feito umas cancelas de arame, e lá, no descer no rio, lá o gado ia tocadito e coisa e tal, e lá caía na água, uns por cima dos outros, e o Catarino lá com a canoa do meio do lado fazendo um fiador ali para conduzir esse gado e passar. E muitas cabeças desceram do rio abaixo, tinha uma ponte flutuante, que aqui tem alguns traços dela aqui nisso aqui. E então era uma lida no passado, era coisa interessante nessa parte, né? E então o Entre Juízes nessa época foi... Mas aí o Braulio fez os levantamentos das escrituras, porque na margem do passo tinha eu creio, pelo que conta um senhor aí, que o Antônio Katz, eu acho que ainda ele está vivendo, deve estar com uns 90. Ele calculava que era assim, chegava a carreta, ou a carroça, né? Então ele olhava uma pedra que é o que mais ou menos nessa pedra nós se orientemos também para o cruzo. Então o cara disse, como é que tá, fulano? Dá passo hoje? Deixa eu olhar como é que tá. O marco dá, tá? Então, assim cruzava a carroça, cruzava a maior parte carreta, porque eu sempre perguntava uma coisa, por que a carreta tem que ter uma rodada dessa idade? Porque o mantimento que vinha dentro não podia molhar, e com isso eles entravam nesse esquisito. Aqui, um comentarista aqui, um cara que era dono da terra do nosso CTG, o Liro Saragoso, ele contando, tinha uma coisa interessante ele contando, que eles vieram ali por 1910, 12 por aí, e se instalaram aqui para cima do CTG, para lá onde eles moraram um tempo. E aí o pai dele tinha, eu acho que aqui parece que, não sei se 24, 25 anos, ele ajudou, você veja que coisa interessante, ele ajudou a puxar terra, ele e mais outros com juntas de boi, para fazer o aterro. Que esse aterro foi começado, a ponte, coisa e tal, em 1914 e terminou em 1919. Tchê. Então, ele conta a história aqui, um troço tão interessante, ele fala de toda a família. Então, foi muito interessante essa parte. E tem alguma coisa desse combate que tu sabe aí que em 24, as forças do governo com os maragatos se debateram ali, e aconteceu uma história muito interessante que o tiroteio estava em plena... E aí o pai desse tal de Jocundo Suliman, para tirar o Valdemar, que era filho dele, que estava num perigo, para tirar ele do movimento e esconder, ele leva um tiro e morre ali. Parece que tinha 6, 7 meses, eu acho que isso quem conta a história também é a Lourdes. Né? É.
A Lourdes também, do Kudzinski, ali também fala bastante sobre essa parte, porque o pai dela também veio meio novo aqui para os Estados Unidos, montou uma ferraria. Então, eu acho que essas coisas assim a gente marcou muito, né, tio? Legal. Seu Exídio, antes da gente continuar, eu gostaria de saber o seu nome. É Francisca Leni Santos Kristoshek, 78 anos. Certo. E como que eles chamam o apelido? Nica. Nica. Dona Nica. Dois nomes me botaram apelido. Eu queria saber de quem vocês são filhos. O nome dos filhos? Dos pais, dos seus pais. Meu pai é Dorival Batista dos Santos, Isabel Franco dos Santos. E o meu é Stanislau Kristoshek e Santina Clementina Kristoshek. O pai é uma descendência de polonês bem forte e a mãe de italiano, que também é sangue do Zugeri ali. E as suas famílias, elas eram daqui de Entre Juízes ou elas moravam em outro lugar? Nós moramos lá para fora, né, ali na nova usina. Agora pertence para gente de Castro. Eu vim para cá com 12 anos. Com 12 anos eu tinha. Depois sempre moramos aqui. Muitas vezes. Voltamos dali quantos anos? Voltamos, moramos mais 8 anos. E daí eu tive os filhos lá, eu tenho 4. Tive lá os 4. Voltera, a Nelita, a Carla e o Elisângela. Ali como falamos, quando o velho pai dele faleceu, eu fui para fora para ajudar a atender o campo. Tinha um criado lá. Pouco tempo casado ali, 2, 3 anos. Tinha um criado dele, gente muito boa, que se criou com ele, Cacildo Martins. Então, com ele, a gente aprendeu muita coisa da lida, que no passado era mexer com gado e tinha pouco recurso de... Como hoje, tem banheiros, tem troncos para viramundo de achacoate. Na época não tinha nada, era tudo, não vacinava o gado, perdeu um monte de gado por vacina. Isso aí foi uma loucura. Tempo, 60, o pai perdia muito gado. 64, 65. Então, depois que começamos a melhorar a sede e coisa, aí nós passamos a vacinar gado e não perder mais gado. Aí os outros tinham que vacinar lá em casa, porque nós tínhamos estrutura. E a sua família veio de qual cidade? Os polacos? Juricaba? Não. Seria no interior de Juricaba, Juína, seria ali, a linha 14. Na costa desse rio mesmo, onde essa família grande se colocou ali. E o finado vô trabalhava, como contava o finado pai, ele, na Polônia ele era tipo assim, charreteiro, o cara que tinha uma charrete para conduzir. E a finada avó, aí vieram já de lá casados, tinha uma filha, duas Itália, filhas. né? Itália Não, da finada avó, o pai veio da Polônia. E eu não sei, a minha avó, ela tinha outra russa, coisa assim, que na época, mas pela parte dos poloneses, em 1908, eles chegaram aí, ela tem um documentário que ela conta a história que foi muito difícil, porque com essa turma de filho, o finado avô tinha que trabalhar na estrada de ferro, e ela ficava com o piazedo em casa e, na época, rosnava os bicharedos, né, tudo. Então, eles se criaram um tipo complicado. Ela contava que, para guardar uma carne, muitas vezes, num oco de madeira, uma coisa, e a coisa... Mas eu creio aí que, né, no caso deles, havia bastante peixe,
alguma caça, então se mantinha um porco e coisa. Era o jeito da... E a parte da finada avó, que seria Deunila Ugério, que é mãe da turma ali, essa foi... A finada avó contava a história quando eles saíram de lá, foi 30 e tantos dias de viagem, de navio a vapor e coisa, né? Diz que lá a despedida foi muito triste. Minha avó choramingava depois de velha, contando a história, rapaz. Aquilo na saída lá, uma orquestra de despedida, diz que de arrepiar, rapaz. E aí essa gringaiada entraram no navio misturado com... Traziam gado, traziam tudo para mantimento de leite, coisa, é uma coisa interessante, né? E viajando e assim chegaram. A avó contava que chegou não sei que altura ali, foi trabalhar até em umas regiões que ainda começaram a lidar com café e a parte do vô também, de certo, acompanharam mais para o interior depois, para manter a família e coisa. Então, toda a coisa não estava muito... O senhor conheceu seus avós? Conheci eu, meu finado avô, morreu com 81 anos. A mãe da Santina, agora o vô Júlio, tu conheceu, né? Sim, agora ela, a avó Francisca, ela era não. minha tocaia até. Essa eu não cheguei a avó dele era conhecer. minha tocaia, Francisca. Eu não sei se tu conheceu a avó Francisca. Não conheci não. Mas... E a senhora conheceu seus avós? O meu avô, eu tenho pouca recordação do pai do meu pai. E Agora a minha avó, sim. O nome deles? Era Marcelo, não é? Marcelino Batista dos Santos. A esquina Marcelo Marcelino ali Batista dos Santos. segura o nome por causa do avô, que era Esquina Marcelo, de grandes áreas de campo. E ela era avó da Alvina. Agora os pais Deles, tu diz dos velhos? Não, o avô Chicuta e a avó Cacilda. Eu conheci ela, ele já não, os pais da minha mãe. Ele eu não conheci também. Chicuta. Era Francisco. Do quê? Francisco Rodrigues Franco. Rodrigues Franco. E ela era... E por acaso ele não foi para Inhacorá? Inhacorá? Não. Não, era daqui a família dele. Talvez algum parente. Né? Porque a mãe conta que tinha primos. E não era farmacêutico? Não. Certo. E como que foi a infância de vocês aqui em Entre Juízes? Olha, nessa época a gente não havia muita essa sofisticação, né? A gente era o pé no chão e fazendo... Era pescando, era correndo, era fazendo... Então, foi interessante. Eu não, a gente já era mais de casa, né? Estudava, né? Naquele tempo, né? Você estudar com 10 anos, eu acho. Esses dias estava... Nós estivemos lá para fora, porque nós viemos para cá, eu tinha 12 anos. Passamos 12 anos lá para fora, né? Lá era bom aquele tempo. Tudo era. Esses dias o transformador da granja lá, que nós arrendemos para os caras, ele estava cai, não cai, aí urgentemente o cara disse, mas vocês não vão salvar esse transformador, vai cair, estava... Aí os caras foram no escurecer lá, uma equipe fantástica, rapaz. E aí eu contando para eles, digo, mas a facilidade, tudo controle remoto agora, uma rapidez, ninguém faz força e coisa e tal. Eu disse para eles, digo ali onde é a farmácia São João, ali era o depósito de poste dessa usina que partiu das terras da avó dela, em 50 que inauguraram.
E o depósito também tinha ali uma grande quantia. E eles mexiam com isso tudo braçal, tia. Tudo, eles pegavam 10, 12 homens e levantavam. E ali, então, aí eu contando para ele. Aí o cara que administrava lá, que tem um chefe que comanda, aí ele diz, pô, mas eu dava uns 70 anos, tu já tem tanto aí que sabe da vez que foi inaugurada a usina, né? Pois é, mas é. E você pescava muito no rio também no passado. Então, todas essas coisas. Alguma brincadeira, vocês lembram? Você jogava futebol, né? Tudo, uma turma grande aí, era o quê? Aqui no passado tinha barca aqui embaixo, então ela, aos domingos, Santo Ângelo era horror de gente ali, rapaz. A atração Era do domingo era contra, nós também. a barca para lá. Quando iam passar os carros, nós entrávamos na barca e atravessávamos, só para curiosidade. E nadava bastante, nós era bom na água ali, nós nadava bem. E, então, o trânsito assim, era muito movimentado. Do lado de lá tinha tipo um bolichão para vender refresco, cervejas e coisa e tal. Então, também era duro de gente do lado de lá. Então, era atração naquela época. Interessante isso, né? Então, tudo foi muito. Marcou bastante isso. Aqui, o cartório ali tinha ali, que era o finado pai do Mário, da finado Braulim. Na frente tinha a finada. Era uma viúva que tinha um belo pedaço de terra ali, um arvoredo muito. Tinha tudo, que espécie de frutas. Como é que era a mãe do seu Júlio? Não, é mais para baixo, é a finada Olga, a viúva Olga que tinha mais para baixo. Assim. Plantavam muita fruta, muitos. Então, tinha muita gente aí que. Uma história muito interessante que tem aí no passado. Tinha um senhor que, na época, cuidava as estradas para não viajar carroças dia de chuva. Era um tal de Cabeda o nome do cara. Ele sempre tinha um cavalo tubiano, na época ele tinha. E nós, numa época daí, eu tinha, não sei se eu tinha 2 anos, viemos da Juricaba visitar os Ugéria aqui, que é tudo entre parentes, né? E chegando aqui, eu adoeci. E de hospital tinha o Dr. Gatz, isso faz um tempão, viu? E eu adoeci, dei uma colite no animal velho, rapaz, e aí eu quase fui pro saco. Então eu tinha vontade de voltar, parece que se eu voltasse lá para onde onde namorava, tudo. E aí o interessante é que esse Cabeda era muito enérgico e se dava muito com os Ugéria ali. Então chovia muito, e aí, por intermédio do Ugéria, ali que nós estávamos passeando, falaram com o Cabeda velho, que era o homem que cuidava o pau para trancar a estrada, ele liberou nós. E eu conto ao pai que, na altura, já fui melhorando quando foi para o lado aí sarei Mas essa do Cabeda era muito interessante, porque ele era muito enérgico. Imagina, né? Carroça, estragar a estrada, né? Hoje, tudo é interessante. E a senhora, dona Nica, conseguiu pensar em alguma brincadeira? Brincadeira? Olha as brincadeiras. Quando eu era mais guria, né? Boneca de pano. Sim, lá pra fora, a gente não tinha, não é como agora, né? Ter bonecas e tudo que é brinquedo. A minha avó fazia umas bonecas de pano e nós tínhamos
umas caixas de sapato, nós botávamos um barbante e puxava elas, tá? Na frente da casa era gramado. Então nós saímos com aquelas bonecas, nós perdíamos pelo caminho, caindo. Eram umas brincadeiras, tudo assim. E fazer casinha, assim. E tinha, tu fala umas vizinhas lá que se davam com vocês, que também iam para lá, né? E tinha o único, o pai dela foi o primeiro que teve um rádio, tia. Sim, também. Lá, então... O primeiro foi o pai que teve o rádio para lá, né? Aquele tempo, então tinha essas dedicatórias nos domingos, fim de, né? Saiu aniversário, o quê? Tava homenageando. E nós vínhamos as gurias de lá de perto e nós dançava. Por isso que a gente entendeu nova dançar. Uma dançava com a outra, nós dançava a tarde inteira em música, no rádio, né? E nós dançávamos, uma com a outra, as gurias. Então era muito interessante. Também nos domingos era, né? Nós em casa dançávamos. Morava no interior e se reuniam os vizinhos. Era no interior. É poucos vizinhos, mas afinal... Não. E era assim, né? E a escola? Depois, quando nós viemos para cá, dali, eu tinha uns 10, 12 anos, que daí meu pai, nós já estávamos no ponto de estudar, e lá o colégio era longe. A minha irmã estudava na Marcelo, ali, a Laine, né? Minha irmã. Ela já parava na minha avó, porque minha avó morava ali na Marcelo, por isso que tem o nome assim, na Marcelo, ali. A avó da Alvina, do Marcelo. E daí ela estudou lá. Daí viemos para cá e eu entrei já no... mas para isso nós tínhamos uma professora que ia lá, ela não era professora, mas ela ia ensinar nós. Então, aquele tempo era eu e minha irmã, nós íamos debaixo do arvoredo e lá nós ela ensinava nós a escrever e eu acho que conta também, a Ironda, tia da Alzira aqui. E eu sei que nós aprendemos a escrever e eu sei que quando nós e ela ainda foi estudar esse ano na Marcela, depois nós viemos para cá, o pai teve que vir para cá, porque nós já estávamos tudo no tempo de estudar, né? Daí eu entrei no grupo aqui, o Carlos Cruel. Eu entrei já na segunda e a Laine na terceira. Não precisei nem, que eu já sabia tudo, não sei como é que aquele tempo. Eu já entrei na segunda e ela no terceiro ano. E nós estudamos ali, depois até a quinta série, depois abriu o ginásio, daí nós estudamos 2 anos, né? Daí nós fomos morar para fora. Não cheguei a me formar, fiquei na 7ª, nem na 8ª série. Né? E tu também, né? Vocês eram colegas? Como colega, Ali nós já estávamos casados, acho que fazia 2 anos, né? 1 ano. Daí nós estudávamos, era de noite. Daí nós estudávamos. O entrevista... Eu era lá no grupo, né? Primeiro, não tinha passado para o ginásio. No ginásio não tinha, viu? Nós estudamos no grupo. Não sei, 2 anos, eu acho, mais. Depois que daí foi construído o ginásio, né? Daí nós já não estudamos ali. Fomos morar para fora, moramos 8 anos, daí depois voltamos. Daí não deu mais para estudar. Não concluiu. Uma pena, eu queria tanto. E a minha irmã, ela foi, bateu o pé, o pai não queria que nós viemos para cá, o pai não queria que nós estudássemos Santo Antônio, porque naquele tempo perdia do ônibus, naquele tempo era as estradas, eu me lembro que a minha irmã, né, ela às vezes voltava, chovia, barrada, naquele tempo era, não tinha asfalto, nada, né, era aquela volta lá. E daí ela sofreu muito, mas ela se formou, depois tirou faculdade, professor. E nós, eu e a outra minha irmã, não estudamos mais. Ficamos só lá. O Entre Juízes, no passado, era rico em ferrarias. Chegou uma época a ter 6 ou 7 ferreiros aí. Então, era muito rico nesse sentido.
E no passado aqui, nós tínhamos um ônibus aí que ela fala que ia para Santo Ângelo. Então tudo era precária a coisa, não era fácil, né? E essa era o Camílio Lorenzoni, que era no início aí que manobrava a estação, afinal, era um ponto de partida. Então, ele tinha um bolichão grande também, e foi muito comentado Era o Correio também lá. esse comércio. Aqui na Televisa, aqui tem o Ernesto Cardoso de Aguiar, que aqui havia uma rica padaria. Tinha a finada Mazilda, que era a mulher do finado Ernestinho, ela fazia muito polvilho, como dizem, bolacha, doce. Então era um ponto estratégico de comércio aqui, não deixava de ser, mesmo que o Carajá, ali onde tinha aquela dos Cruz, e aquela... Então, mas tudo isso ligado ao natural, assim como às vezes o gado descia nas tropas por lá, outras vezes passava por sempre o pessoal estava acostumado a enfrentar qualquer coisa, né, no passado ali. Então, tem uma história que eu até falei que é do carreteiro do finado Lorenzoni, que era um piazote, e esse cara, gostaria de uma hora até fazer um comentário, ele me falando que ele era o carroceiro que levava, era graxa, couro para Santo Ângelo, e aí um dia a carroça disparou ali na praça, que agora não é mais praça, quer dizer, é a praça, mas antes era tudo folgado. E parece que eram as mulas, dispararam, enfiaram por cima de umas tranqueiras de arbusto mais levezinho, e ficou aquilo lá. E o finado Lolito, Vicente Manuel de Deus, que era o marido da finada Cecília, que foi professora, não? Aí chegou ali e disse, mas esse menino é muito novo para carrocear ali, já está facilitando muito. E essa história do nosso professor que lecionou nessa época, o Horácio Pedroso, ele dava aula de tarde para bastante turma ali no... E era ali por perto da praça. Né? De ano era isso. E então, é a história que ele lecionou tantos anos sem cobrar um pila e não se aposentou para ser professor tantos anos, né? Então, o passado traz coisas interessantes em certos ângulos, né? Eu estou curioso para saber como que vocês se conheceram e como que foi o casamento. Bom, esse é bem interessante. Eu falei até quando nós fizemos uma festa de 50 anos de casado. Bom, aqui eu fui molecão mesmo, eu fui medonho. E aí vinha de fora, nessa época, o pai dela com as gurias, né? E é onde, de primeira vista, que eu conheci ela, eu digo, mas essa negrinha tem que ser minha no passado, de um jeito do outro, no futuro, quer dizer. E aí fui persistindo, e ela me diz até hoje que ela não ia muito com a minha cara e coisa e tal. Ele insistia, eu não estava muito afim.
Aí, até nas voltas de... 7 anos, 6 anos namorados. E um ano de noivado ainda, depois casamos. Falando que agora, né, tantos anos não. Eu sei que até volta e meia umas brigas, nós, o cara meio perseguiu e eu dava uns pegão com os caras. Um dia ele deu, não, porque isso é bobagem, acho que nem tinha nada com aquele. Ele dando soco lá embaixo no campo lá. Mas tudo era assim, né, tio? Depois casamos, em 64 que nós casamos aí. 7 anos de namoro, 59, 60. E aí aprendi a gostar ali do campo, né? Sou apaixonado por cavalo. Estamos fazendo lá fora agora Vocês não querem mate? Certo? Que o problema é, infelizmente, né? Ainda por conta da gente precisa tomar os nossos... Pois é, não, porque daí a gente fazia, ou vocês tomavam, né? Não? Não precisa, não. Obrigado, doutora. E aí eu tenho um neto que ele sempre estava comigo lá fora, nas lidas, né? O André, é filho do Tom ali da Carla, e me quer muito bem o Pia. Eu também sou ligado a ele, então e ele deu um baita laçador, ele é bem... Eu no passado eu mexia com gado na época dele. Mas não fui um grande laçador, fui um campeiro, conheço tudo. Castro, Vacino e tanta coisa. Mas ele deu, no esporte, ele é louco de laçador. E temos até uns cavalos bons, aí comprei um agora dos parentes lá do Douglas, lá, um tordilho macanudo. E estamos fazendo lá fora um lugar ali para a gente até... A gente também ir para lá, passar umas horas lá. Um lazer lá, uma coisa. Para a gente... Porque a gente paga ali para o cara uns 400 por mês de aluguel mais a comida e coitado dos animais. E lá nós fizemos uma coisa, vai ser meio bem traquejada a coisa. E então diz o André, diz, mas vocês têm uma terra lá, tá certo? É arrendada, mas quem sabe tu arruma um pedaço aí para nós fazer uma coisa ali para assim, para mexer com os cavalos e também ter um lugar de esporte para vaca mecânica e até para algum animalzinho e coisa, e é o que está acontecendo lá, estou fazendo um troço desse. E vai ser, Deus quiser, vai ser uma coisa... Eu já não estou muito mas gosto da folia e o André é apaixonado. Mas não contaram como é que foi a festa do casamento. Ah, tá. Do primeiro ou do segundo? Porque nós tivemos há 50 anos de casado. Não, o primeiro tinha um clube aqui. Não sei se tu conheceu o clube. Não é do teu tempo. Ali que foi a nossa festa, né, de casamento. Era aqui, a segunda casa ali pra cima. E ali que foi o nosso casamento. Ia ter umas fotos aqui do antigo clube. O senhor quer aproveitar e já mostrar as suas fotos para a gente? Como é que é o nome do clube? Cepete Araju. Cepete Araju. Aqui tem, não sei se tu quer ir folheando aqui tem o... O senhor quer explicando alguma coisa? Depois eu dou uma olhada. Tudo bem. Aqui nós temos... Foi o vereador aqui, uma pessoa que se manifestou com Bortolo Pisolotto, tá, o nome está...
Depois aí o Braulio, meu sócio, e era do cartório, né? E aqui estou eu nessa época que era o repórter de jornal. era o patrão. Aqui tem alguma coisa da... Ficou... Aqui era um... Aqui o Rangel, o Lajar Rangel, é pelo nome do finado Rangel, que morou aqui, tinha uma serraria forte e coisa e tal. Aqui tem alguma coisa vai ser difícil tu ver, é da construção da ponte, umas imagens do passado. De madeira ainda, uma, né? A primeira que era de madeira. Que tinha uma capelazinha do... Aqui, a primeira capela nossa aqui, ó. No lugar daquela mesmo ali, né? Esse vídeo tá aqui na inauguração do Cine, eu acho, essa foto, não me lembro. Para um pouquinho assim, deixa eu ver aqui o que é ali. Aqui que é o clube antigo, né? Ah, ali está o clube, ó. Era aqui para cima, aqui, ó. E essas fotos, elas estavam no jornal, alguma coisa? Isso aqui até tinha um cara aqui que escrevia sempre sobre as entrevistas com moradores do passado aí. Então, ele é aqui recordando. Tem uma história dos moradores mais como de... Recordando o passo do Egito. Aqui um dos senhores antigos, Nésio Reis Que jornal era esse? Hã? Eu lembro que jornal era esse? Era o jornal, como é que tinha na... Em Santa Antônio ou era dentro Correio Não, aqui dentro dos dias que tinha da prefeitura. Era o... Como é que era? Agora eu não lembro. Era da rádio ali? Esse era mais novo um pouco ou ele era mais antigo? Mais antigo. Como é que era esse jornal que fazia, que vinha os prefeitos, de pau, vinha ali com as coisas aradas, tudo. Não era esse que juiz terra da gente? Esse era um programa de rádio? Era programa de rádio. Aqui tem uma foto de uma promoção da rainha do clube, que está o finado Caetano Géli. Clube aqui, ó. Era a Tereza Dornelles. Foi a primeira que tu conhece, né? Tereza Dornelles, foi professora. E até o seu Caetano Géli, que está dançando com ela ali, ó, uma valsa. Ele era o Tere, presidente. né? Como? O meu nome é a professora. É a professora Tere, a professora Tere. Terezona, que disse. Isso. Aquela grandona. O que seria o Passo do Juiz? Por quê? Porque era o lugar onde passava o pessoal com qualquer carreteiro, na época dos jesuítas. Esse aqui, o finado Ataliba Moura, um ferreiro antigo. Aqui está o Ricardo Ribas aqui, que foi também um... Esse foi o primeiro, como é que era? O Entre Juiz foi emancipado? Ele foi um dos que fez também a campanha, né, para emancipação E Entre Juiz sempre teve esse nome ou teve outro nome? Teve outros. São 3 nomes. Passo do Gi, Entre Juiz e... Uma coisa sobre povoado. Ali nós comentamos, numa Potiguara comentava... Anos atrás, como é que era?
tinha o seu Mário Pitoloto ali, essas. Como é que é? Aqui também. Querido pai e minha mãe. Aqui também, ó, dele pai. Aqui ele estava bem velho, sabe? Ele faleceu com 89 anos, 90, acho. É isso aí, história de um borrão. E aqui é a mesma. Aqui é a mesma. Mas legal, a gente vai querer. E aí o senhor tem fotografias, né? Não, esse aqui mais ou menos até o Braulio me conseguiu do professor esse, e aqui é a fundação, pedra fundamental do nosso CTG lá em cima, que esse eu fiz parte desde o primeiro tijolo lá, rapaz. Encampamos e viemos com tudo aí, com peão, com reto escavado, para aterrar, para... Aqui, se tu quer, aqui também tem uma história que é aquela do Liro Saragoso aqui, que ele escreve aqui, que é um dos caras que foi o... Ele fala do transporte da terra e coisa que fizeram. Porque depois, nessa segunda fase da ponte, aí fizeram mais 1 metro de aterro, né? Porque a ponte levantou mais de 1 metro. E quem é que ajudou a construir a ponte? Mas eu não sei na época quem foi. Eu sei que... Quem é que foi que inaugurou foi o... E não tinha um pedágio ali na ponte na época? Tinha ali, houve uma cobrança de pedágio e os caminhoneiros da época se organizaram para não pagar o pedágio, e aí deu uma função complicada. E o cara, na boca da ponte lá, tinha uma casinha que é onde parava para... E aí a turma tiraram a casa lá embaixo, pegaram e com isso criou um problema e não houve mais o pedágio. O senhor estava falando sobre o CTG, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente essa sua passagem pelo tradicionalismo, a fundação do CTG. Esse senhor aí, o Saragosa, nos vendeu a área. E aí nós fizemos essa pedra fundamental onde está aí e criamos uma patronagem aí e comecemos a exercer essa... E foi muito participativo, porque aqui é um lugar que juntou também uma turma que gostava da função tradicionalista E nós agarramos para construir. Nessa época não se tinha grande coisa, eu tinha alguma coisa lá fora e mais uns parceiros que faziam parte. De lá nós trouxemos caminhão, tanque, essas coisas com água, e partimos para uma angariação de ajutório também, né? Onde o finado Jango Medeiro, eu quero registrar que foi um baita de um incentivador, né? E depois disso aí a gente vem mexendo. Hoje precisaria tanta coisa para a gente melhorar a nossa sede e coisa, né? Ampliar a parte elétrica e nós tínhamos outros projetos, mas tudo freou agora com a
E eu fui um cara que sempre, assim, com mais outros aí, nós sempre tivemos Nós fomos patrão, né? fomos tempo, o patrão foi tesoureiro, que era o Agrado Fiel. E, então, nessas aberturas da Semana Farroupilha, sempre nós tivemos uma turma boa de cavaleiro que conduzia a chama para a abertura. E, então, a gente sempre exerceu essa seriedade de manter. E, então, fandangos grandes, com conjuntos bons e com prendas jovens, aí fizemos 3 ou 4 bailes bem, com uma função 4 bem. bailes. É, Primeiro foi quando nós era patrão, né? é. E houve vários encontros aí, né? E, e cavalgadas que pernoitaram aí, né? Para seguir depois para adiante. Então, marcou muito e eu acho que a gente, como eu digo, a gente não se espichou mais porque as coisas encurtaram, né? Com essa pandemia que está aí, a gente não teve mais lucro, não se fez promoção nenhuma, né? Ficou bem. Mas eu acho que agora, aos poucos, a gente vai. A gente sempre. Nós temos um rancho bem tradicional ali, né? E, então a gente fazia as jantas, pegava, vamos dizer, uma equipe de 2, 3 faziam uma, ali, outra. E era sempre com uma promoção ali, mexia com um pouco de música então a coisa funciona. Qual que é o nome do CTG? É o Grito de Cepé. Ele E o senhor estava junto desde o início, desde a fundação. eu desde o primeiro passo a gente. Ele foi criado vinculado ao clube velho aqui, até tem umas fotos ali com o rancho de início. E aí fizemos uns bailes ali que tivemos que trancar a porta para não cair o clube, porque aquilo. E aí surgiu essas ideias de a gente. Então, temos uma sedezinha também arborizada lá, vai sombras boas lá para uma grama mais ou menos cuidada, não. Então, é uma coisa. Bom, acho que a gente pode mudar um pouco então de assunto sobre personalidades políticas aqui no município, como que era quando era distrito, tinha um subprefeito, alguém que ajudava a coordenar a cidade, a construir as estradas, alguma coisa assim. Aqui quem teve uma função mais ou menos participativa. Seu Licínio, sem Baca. O Primeiro. Seu Licínio. primeiro seria um morador que era o finado Licínio Matzenbacher. E nesse meio sempre participava junto também o finado Caetano ali, que era do Géria ali, ele era Pois era o seu Caetano. um líder O Gério. e, então, Mas primeiro foi o seu Licínio. então, nesse meio. Acho que foi esses, né? Depois. E depois dessas campanhas políticas, eu até ajudei a fazer campanha para a emancipação, né? E está aí o pessoal, a prefeitura em atividade. E o primeiro prefeito foi o Mário Ribas, que faleceu, que era nosso cunhado. E Mário Ribas.
Então foi o cara também que tivemos essa perca que marca muito até agora, por sinal, ficou meio... E qual que era o sonho do povo aqui ao emancipar o município? Mas olha, aqui uma das coisas que o pessoal falou sempre que, devido à distância de Santo Ângelo com Entre Juízes, não, não, não seria assim vamos dizer, um hospital aqui, uma coisa, porque logo ali tem mais recurso de... Então, mas sempre marcou bem, né? Entre Juízes aí, era ligado desde o início com Santo Ângelo aí, e então foi tudo uma coisa assim. Eu perguntava esses tempos, para um Pizeta, que foi pai do Renato Pizeta, sobre que ano foi feita a Ponte Ferro ali no Juizinho. Aí ele falando que foi em 24, foi uma das primeiras pontes. E aí a ponte ela é estreita porque o plano do antigo, já desde o engenheiro Prestes, era ferrovia, né? Por isso que ela é estreita. E as outras pontes, tudo, né? Tu vai lá, tudo é... Tanto ver o projeto antigo seria uma parte usar também o recurso ferroviário, né? Hoje está tão complicada essa história, né? Mas, E o que tinha aqui na cidade? Como é que era a cidade? olha, aqui nós tínhamos uma das coisas, e poucas coisas, seria esse clube ali que saía bastante movimento, e no interior também, muitos salões de baile, coisa, mas havia esses divertimentos de jogo de bocha, bolão, essas coisas, onde tinha sempre essas promoções de... E era o que hoje tem tanta função, né? Mas antes era onde era campo de futebol, era alguma coisa de bocha que o pessoal mexia. Então, A escola, o comércio. ali uma das coisas que o Entre sempre concentrou muito o produtor de alfafa. Então, aqui o Gere foi um dos que no passado lidaram com bastante alfafa, levavam para a fronteira, para as cavalarias militares. Então, era o comércio aqui no Gere, aí, por exemplo, foi o primeiro depósito lá embaixo de combustível. Traziam de tambor, despejavam no reservatório e ali de bomba manual para abastecer de carro por carro, né? Então, O começo ali do poço? lá embaixo, eu acompanhei isso aí. Então ele bombava, enchiam, vamos dizer, 50 litros, lá era de vidro lá em cima. Aí despejava no tanque do cliente, se queria mais bomba para encher mais 50. Então a coisa... E despejada com tambor, a coisa além do perigo, né? Então, aí depois começou a coisa a funcionar, veio rodoviária, veio... Então, restaurantes ali, a rodoviária sempre tinha no passado uma função de mexer com carne, o pessoal participava, reservando. Então, sempre teve um movimento forte ali. E
Tudo. O cartório. Já? O cartório. O cartório foi uma das coisas que esse veio de São Miguel, né, através do finado Brownie, e aí vem mexendo com a dando essa facilidade para o pessoal fazerem os documentos e coisas, então tem registros. Quem foi o primeiro escrivão? O primeiro justamente foi o finado Braulio, a Zambuja Ribas, né? E aí depois, na sucessão, a dona Lourdes, que era a esposa dele, e depois o Braulio, que faleceu agora, foi o seguidor da. E sobre lendas? O senhor sabe alguma lenda de aparição ou alguma outra de ouro, alguma coisa assim? Mas olha, a gente sempre ouviu histórias assim, mas assim nunca deu para a gente enfrentar uma aparição, né? Tem tanta história, né, que aqui lá onde nós morávamos, lá fora, as pionadas, criados da turma, tinha um lugar que era a picada do gritador. Ali, umas certa hora da noite, o cara subia ia sumindo aquilo. E, então, tudo essas, tem umas coisas que... Eu perguntava, afinal, do meu pai, que foi numa época bem... Perguntei para ele uma vez, o senhor viu alguma coisa, assistiu, para dizer que isso existe? Diz, eu nunca vi nada dele. A única coisa que aconteceu, de uma vez que nós estávamos pescando, uma toceira de taquara, ela enrolou assim, né? E praticamente sem vento e coisa, aquilo, ele disse que foi uma coisa que admirou a coisa. Mas assim, como dizem, aparece isso e aquilo. Lá fora mesmo, o Cacildo contava que vinha direito ao mato ali, de lá para cá, e os cachorros chegavam e parece que queriam pegar e o troço ia sumindo e papapá. Mas é coisa, é causa. Lá nós temos um lugar lá que tinha uns peões lá da granja que iam pescar. Lá não vou mais. Lá, umas horas da noite, cruza uma vaca branca lá, vem rasgando mato e nós até ia, mas nós de dia, lá ia com o Piazedo pescar no rio, né? Quando fomos morar lá fora, lá embaixo, perto do René, né? Mas, então, tudo... Aí tinha um cara que, primeiro que fez a avaliação da área da terra lá, era o gramensor finado Copete. E quando nós descemos para a banda do René, lá embaixo, que ele era o último morador, lá num lugar, ele dizia, o estormento aqui não funciona. Vamos tá ruim de tirar essa... Aqui o estormento dizia, não funciona, deve ter alguma coisa. E é por perto de onde os caras enxergavam a tal de vaca de noite. Iam dormir lá, dali a pouco, parece que o bicho vinha para... Eu nunca vi nada, também não procurei a ver, nem duvidei. E a picada do gritador, tinha alguém que gritava lá, tinha um barulho de grito, alguma coisa? Essa aí... Eles diziam assim, diz aqui tem... E diz ali mais para os fundos, assim, tem umas lugares onde ia para a cachoeira lá. Então,
cara dizia que durante umas horas da noite tinha aquela função do um cara que gritava. Mas eu não sei, isso às vezes até pode ser um pássaro também, né? Então, tem animais que têm uma maneira de também, esse urutago, tem outros bichos. Qual é outro que diz que... Sei que tem algum bicho que tem uma, um canto, uma maneira de se comunicar, ou na fase de movimento para entrar em si, ou sei lá, tudo assim, né? Tipo que ali no nosso capãozinho mesmo, ali onde estamos construindo lá, questão deles, 200 metros. Então tinha um cara que trabalhavam ali com a turma, ali, finado João Manuel e coisa. Aí ele contava uma história que dia para emparvar, que eles cortavam o trigo manualmente e depois fechavam, e no mato eles iam tirar cipó, né, para atar os fardos, para ele curar e depois passar na triadeira, né. E aí disse que um dia ele estava ali dentro da nossa... E aí disse que uma voz dizia, chega de tirar cipó. E ele contava que ele era um baita homem, né? Certo? Muito medo na dia de ter. Chega de tirar cipó. Então, tudo essa... Mas os antigos contavam muitas suas histórias, né? Tem umas coisas interessantes. Esse dia está contando. Esse meu compadre, que eu aprendi tanta coisa na lida campeira e coisa. Ele, por exemplo, ele ia plantar milho, eu fui com ele no mato, ele ia debaixo de uma árvore bem folhada, e ali ele descascava as espigas de milho e deixava as palhas lá, porque diz que aquilo tinha uma influência numa bela produção. Mas eu fico até olhando uma coisa dessa, imagina hoje a tecnologia, o cara para lidar com semente de milho aí para 200, 300 hectares e fazer um... Porque aí vai produzir, mas são coisas que o passado sempre respeitou, né? Então, acho que... Superstição. E a lenda da cobra, essa é famosa. Pois é, essa aí, mas essa é uma lenda acho que que era a Catedral de São Miguel, né? Ali que falavam que tinha uma... Mas eu não sei, isso falavam lá, e Piazedo ia visitar, e aí tinha aquele comentário, né? Acho que era aqui que o bicho entrava, morava, sei lá, mas eu acho que isso aí, não sei, quem sabe? Mas não tinha uma no Rio? Porque... Talvez que no edifício, depois de grande. Porque... Eu creio que talvez ali tivesse, como eles foram tantas vezes rechaçados, os jesuítas mesmo, talvez tivesse uma saída meia clandestina por baixo, para, vamos dizer, num ataque. E talvez, devido ao tempo que aquilo ficava, algum bicho se refugiava ali. A história era essa, mas não sei, fomos às vezes lá e nós temos essa riqueza aí, né? E muita gente até aqui dentro a gente não conhece São Miguel. E vem gente de toda parte, né? De vários... É uma coisa tão interessante, né?
E, seu Exídio, a lenda da corrente, que é lá da Forqueta. Pois é, isso aí tem alguém que fala, tia, mas eu não sei, diz que teria um guardado, né, que tivesse que era, essa corrente que era que firmava aquilo que, certo, num determinado tempo, aquela corrente ia ser tiravam a tampa do depósito do ouro, sei lá. O senhor não sabe essa lenda? Não. Também nunca presenciou nada muito Não, sobrenatural. não. Às vezes a gente leva alguma coisa, um susto, uma coisa ou outra, né? E vê, tem coisas assim, tu tá, vamos dizer, num mato, sem vento, sem nada, daqui a pouco estoura um galho. Sem vento, como é que pode isso, né, tio? Mas para mim, a natureza, ela fornece uma liberdade para ela estourar algum galho, alguma coisa, e tu já pensa, pô, mas aqui é o lugar que já me falaram, mas sei, eu vi estourar galhos assim, uma vez caiu uma neve eu estava lá fora e lá acumulando nos galhos do mato, e dali a pouco, de peso, né, história. E de São João Batista aqui, seu Exílio? Olha, essa história é interessante. Como é que é? Essa área aqui, ela pertencia à Cruz Alta. O senhor vai contar? Essa história, essa área aqui de São João Batista, ela pertencia à Cruz Alta no passado. João Laras Leite era o proprietário. Acho que tu também deve ter acompanhado isso. E lá por 1670 ou 1760, uma coisa assim, o cara disse que esse Laras tinha um filho, né? E aí ele queria fazer essa doação para o filho. E esse cara veio para cá, deu uma olhada, eu acho tudo meio engraçado. Deu uma olhada no lugar e não se agradou, havia muito. Certo? Ele subiu por aqui naquele peral ali e não gostou. E aí esse Laras Leite era muito devoto a São João. E aí ele disse assim, bem, se tu não quer a área, eu vou dar para construir uma ermita, seria um ponto eu acho que construir alguma coisa, uma capelinha, sei lá, né, para São João Batista. E aí, assim foi feito. E aí, depois disso, os moradores vinham se colocando, que é aquela história que o Braulio conseguiu juntar os documentos, e foi um dos trabalhos que ele fez, tu estava junto lá, né? Que ele tinha nominata dessa gente, a maioria. E esses caras, no fim, muitos ficaram poceiros aí, sem uma aquisição de dinheiro para pagar para alguém, né? Nem para São João Batista e nem para a capela. Mas depois, diz que Uruguaiana era como é que é da religião? E aí soube dessa relíquia que estava para aqui e para ali, nessa bela área aí. Aí de uma forma ou de outra, que eu também não vou afirmar porque não tenho certeza, diz que eles também começaram a se interessar por isso aí. Mas o que eu acho complicado,
Essa área era de São João Batista. Quando foi para construir a paróquia ali, o terreno e a casa, tiveram que comprar do herdeiro ali, que seria o finado Lolita, para completar a área para construir, sendo que isso aqui tudo era de São João Batista. Então é estranho isso aí. E aqui em cima tinha o cemitério, que também pertencia para... Depois acharam um jeito de fazer não sei se foi uma permuta ou o quê, para fazer lá em cima, e desmancharam o cemitério, que a rádio funciona ali. Então, é muito interessante essa parte, né, desse senhor dar essa área aqui para uma construção de um templo religioso, né, tia? Então, esse João de Laras Leite era o proprietário no passado. Esses caras, antigamente, eles tinham essas cismarias, né, que os governos portugueses e coisa faziam essa... Porque era tão... A extensão era tão despovoada que era interessante fazer uma doação, né, para alguém, para ficar, pelo menos, intermediando, ficando em uma posse, uma coisa. Isso aí em muitos lugares, né, que essas terras aí que é tão curioso o que aconteceu com esses índios, né, esses transportes, eles eram músicos, canoeiros, eram cavaleiros que lutavam, agarravam na crina e uma volta da perna por cima do cavalo e lutavam aqui protegido, o cavalo fazendo a proteção dele e eles deitados aqui. Cara, isso com certeza faziam, porque eles eram ótimos cavaleiros, muitos. Mas o que é mais interessante nisso aí que eles me falaram, que tinha uma época que o povo miguelino, que eram lá sede mais faziam essas funções religiosas e as tribos, as outras vinham para competir em certas atividades esportivas, né? Então, é tão interessante tanta coisa, né, tio? Mas é assim, né, como essa função de São João Batista, ali a primeira redução que produziu ferro, veja lá, tio. Então, tudo... Alguma história sobre as ruínas, que as pessoas pegavam as pedras das ruínas? Aí tem muitas casas ali por perto até que a gente vê que tem peças que foi uma pena tirar, porque construções... Aqui no Carajá nós perdemos um negócio aí que ia ser a Venda Velha, tinha um lugar onde seria turismo, porque conta a história que o Carajá, no passado, ele tinha um sortimento de tanta coisa, ferramentas, que era da bota à espora do coisa, o que era roupas, era sedas, tu encontrava ali. E hoje, o gringo lá, se ele não fosse tanta na ajuda, aquilo ali, eles iam fazer um ponto de... Imagina o valor, tio. Mas ele viu que ia ser danificado tudo, né, tio? Ali eu cheguei a ver onde era o porão da prisão dos malfeitores. Ali onde eles
certo? Tinha também isso ali, né? Mas, no entanto, o Calegaro, Era do Calegari. ele comprou aquilo ali, e aí ele ouviu os Zum que iam fazer um ponto turístico, né, ali, Foi destruído. né? Diz que vinham as pessoas de Santo Ângelo fazer música ali, tinham as senhoras vinham de tocavam muito bem órgão, o que era que diz que então juntava a gente, fazia, quando chegava ela, parece que vinha da Aranha, não sei o que, de Santo Ângelo, e para fazer uma apresentação ali seguida, né? Ali foi, não sei o que, acho que aquilo ali, 1500, ali, aquela, foi bem antes, né? Mas resumindo, não existe mais esse lugar. Pois é, tem um lugar, mas bem diferenciado, né? Conseguiram alterar toda uma pena. Eu já ouvi histórias sobre esse lugar. Tem história muito interessante sobre esse. E seu Exílio, no início da conversa, o senhor estava falando sobre um grupo de pessoas que estava mobilizado em realizar um trabalho de resgate histórico. O senhor era um desse componente desse grupo. Não, eu, como sempre falei e senti que nós tínhamos mexido com uma coisa tão importante e que estava esfriando, esfriando e esfriou, né? E até ouvi agora que tem algum projeto que de repente nós podemos fazer com que botemos sentido nessa coisa, né? Quem eram as pessoas que faziam parte desse grupo? Olha, alguém até nem está mais aí, mas aqui nós, por exemplo, era a Yara, era o teu rapaz também, o Potiguara, ele montava, né, que aquilo ali ele montou tudo para o afilhado do Voltaire, né? E, e tinha a Denise Bortolini, né? E era o Vanzin, era a Denise, filha do Vanzin também, bem motivante. Então, acho que dessa turma até não temos muitos, né? Mas são poucos, mas são bons, né? Como diz a história. Tem algum ponto que a gente não lhe perguntou que você gostaria de destacar sobre a história de Prejuízo? Mas olha, Os tropeiros, não sei se a sua família tinha pessoas que lidavam com tropas. não, a nossa turma não, porque nós mexíamos ali era na parte de indústria da moagem, de trigo, milho, canjica e coisa que era o setor onde a gente se criou ali. Depois o Géry comprou ali da nossa parte, e o meu pai botou um bar ali para. E aí eu fui para fora, depois assumimos outras coisas, então ficou assim. Mas eu acho que, claro que tem coisas que vai passando, o cara vai esquecendo, né? Porque é mesmo que a gente, esse lajeado ali que a gente fala que era do Firmino, no passado era Lajeado da Cruz. E esse Rangel é pelo Rangel que tinha uma forte serraria ali no passado, né?
muito, diz que era um troço, tio, que tinha 2 juntas de boi que até tá numa... E aquilo mexia com qualquer tamanho de tora para virar para lá e para cá, eram organizados, depois compraram uns caminhãozinhos e coisa e tal, então o troço tudo mais... O senhor tem um caso que foi encabeçado uma vez uma tropa na ponte, que é na balsa, que virou a balsa. Ah, na ponte flutuante. E na ponte flutuante. Ela... O que seria essa ponte flutuante? Ponte flutuante mesmo, falar. Ela... Durante o tempo que foi feita a melhoria na ponte, ela ficou muito tempo sem transitar lá em cima. Então, eles fizeram uma ponte, eles botaram 2 montes de terra para sustentação com cabos, muito grande, um monte de pedra, em 2 lugares, e ali a ponte flutuante ela segura ali. Quando dava enchente, eles largavam um lado dela, aí ela rinconava. E essa ponte era de túnel, era túneis, um ligado no outro, e era desse jeito. A gente cruzava nela, às vezes, e assim, ó. E muita gente... Nós passamos uma vez. Não, era. No médico. E o... Quanto que é essa história do gado, eu não sei se esse gado, devido àquele lugar onde largavam lá, não desceu algum lote meio, se enroscou e virou, ou foi alguma coisa que entrou daqui para lá, essa eu não tenho, e que fez esse, acho que meio tombou, alguma coisa. Então, porque ela é tambor, fura, enche d'água, não fica em cima d'água, ele quer também... Mas passava carro, né? Também. Sim, Passavam, né? alto e coisa, carroça, aranha, você passava, né? Ela não era larga, era... E a barca para caminhões e coisa, né? Mais para cima, né? Só que isso aí, quando enchia, tudo parava, né? Tu imagina, né? Largava aquela ponte. Aquela barca ali. Mas tinha uns vaquianos ali que merece citar o nome, o Bubi, do finado Clemente, era o Cheverlin, esse cara era muito vaquiano no Rio. Ele contam que estava por ganhar criança, que era o tal de Xerengo, que nasceu depois, e que precisava levar para Santo Ângelo. E o rio lá em cima, e aquela... porque não a espia que segurava a barca, aquela maromba, ela subia da água, forçava, e ela vinha de volta e dava um laçaço assim. E ele disse que ele, pilotando uma canoazinha, subiu bastante para cruzar a mulher por ganhar criança. E ele conta que deu certo o tombo da maromba de entrar por baixo da canoa, e porque depois que apagou o motor, mas ele era muito taura no rio, o Bubi chamava de... era muito experiente, mas contam essa história e testemunhavam que o que ia nascer era um tal de Xerengo, um moreninho que a mãe dele estava por ganhar e precisou levar para Santo Ângelo, e tiveram que enfrentar essa dificuldade. Seu Exídio, para quem não sabe, o que é um vaquiano? O vaquiano? O vaquiano é o cara que ele pode exercer quase que qualquer função numa condução de gado. É o vaquiano que ele conhece, né? Porque numa tropa tu tem o ponteiro, tu tem a culatra, tem o
vaquiano que faz o fiador, né? Que fiador também é um condutor do gado. E o vaquiano é o cara que chamam, que conhece a coisa. Esse cara que eu falo aí, que era do finado Marasquim, esse cara era para lá de qualquer coisa servia para ele. O gado caía na água lá, ele estava com a canoa lá para. Aí tu vai puxando o gado, na água vai tudo bem até que. E ele fazia toda essa. Quais são as características que o senhor acha que marca uma pessoa que nasceu aqui, que é daqui? Em primeiro lugar, o cara que nasce em um lugar, ele é um cara que passa a defender aquele lugar porque foi o lugar que acolheu, porque ele é um líder muitas vezes de um município, de uma cidade, e mostrou sempre respeito, olhando nas pessoas, né? Não. E deixou uma margem de segurança pelos feitios do passado, né? Então, eu acho que é uma das coisas que nós temos que preservar, e está meio pouco, né? Porque é coisa... A gente... Porque não tem coisa que... Eu me deixa muito feliz quando eu ouço alguma coisa, pô, mas aquele é o cara que mostra o que é o... Então, eu acho que o povo tinha que ser assim, porque tu escuta assim, nós escutamos muito a missa na Aparecida, e o que se prega hoje, todas as noites, é dar a mão para o seu irmão. Perdoar. Não, e o que acontece, o que está acontecendo nessas... O dia e noite aí, a gente assaltando e matando. Então é uma coisa ruim de entender esse troço, né, tio? Por que o senhor acha que é importante preservar a história, a cultura? Eu acho que o mais interessante é porque o que acontece é que tu está escutando uma pessoa mais antiga que a gente contar fatos que tu até admira como é que fazem isso. Por exemplo, um cara sair no campo, laçar uma vaca braba mesmo, e botar o cavalo se inchando e agarrar no laço, e vai indo, quando chega perto ele cai fora aqui e sangra a vaca lá, ele e o cavalo no campo. O que tu acha disso? Isso aí é uma vaca, é um serelepe. E o cavalo não dá folga lá. Está se inchando, se a vaca se mexe, ele vai mais, e mais, e mais, e ele vai pelo laço. Quando chega lá, ele... Mas isso é coisa pra... Isso... Eu até nem quero ver fazer isso. Mas tem gente que... montando uma saída de Porteiro de Mangueira, saltar em cima de um boi, isso aí de virar os tampos. Pialar, rapaz, pialar cavalo. Isso vai o pedal, atira o laço, pega nas mãos, aquilo. Difícil não quebrar o bicho, mas que... Então tudo é uma coisa... É a coisa que tu vai fugindo, e eu acho que vai ser... O nosso sistema vai ficar só no caos. Por isso que é bom justamente registrar para o passado, o presente conhecer o passado como era e como ficou modificado tudo, né, tia? Interessante.
Eu li a história do Arthur Araújo, esse cara, menino. São 5 livros, mas esse cara foi um louco que era de bárbaro. Ele tinha uma encrenca com os governantes de Santo Ângelo ali, que ele queria o pelo de qualquer forma e não conseguiu fazer o intento. No fim, mataram ele depois de muito tempo. E ele e o pai dele folhearam na ponte, né? É. Quando o Prestes junto. É. Dá para dizer que a coluna Prestes saiu daqui da ponte? Pois é. Tá, né? É. Esse combate aí também foi, né, uma história. Imagina, teve um choqueio ali. É. E a ponte foi o ponto estratégico, né? Imagina. Mas diz que a história é bem interessante dessa. Dizem que aqui do ginásio aí tinha uma visão mais ou menos ali na rodoviária e diz que se batiam bala de fuzil ali, né? Aí o Prestes disse que ele tinha vários piquetes de, vamos dizer, vamos dizer, 30 homens, aí avançava e com certeza muitos matavam e coisa e tal, porque os outros eram muito melhor de aparelho, de armas e coisa, e os caras aqui eram muito fracos, né? Eram de coragem, mas também só coragem não. Aí disse que era um pelotão. Ia lá e pá, dali a pouco meio dominava, entrava o outro. Até que tiveram que deixar, aí não tinha mais gente, né? Mas a história é bem interessante. Seu Isídio e Dona Nica, a gente já passou das 2 horas de entrevista, a gente vai finalizar então essa entrevista. Eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem de alguma coisa que vocês aprenderam nesses anos de vida, e alguma mensagem, talvez para deixar para os filhos e para os netos, já que isso fica registrado, né? Eu acho que é como eu falo nessa linguagem grosseira de uma pessoa tem que deixar exemplos para que isso é uma sustentação até da própria família em seguir traços, né, que só vão fazer com que o cara também seja uma pessoa interessante para a comunidade, para os próximos, né? Eu acho que então, cada um tem que tentar fazer o máximo, independente de qualquer coisa, né? Porque hoje tu tem muitas vezes a vontade de fazer, mas também vem a outra parte que não deixa de ser aquilo que tu pode ser, né? Porque é mesmo que a gente fala que, por exemplo, o governo, assim, a gente vem um cara do interior que defende o parecer que o povo precisa, mas ele engrena lá e parece que lá bate no ombro dele, deixa isso aí, não vai lá. Então, eu acho que esse é um dos erros mesmo, né? Bom seria o cara mostrar individualmente cada um suas em demonstrar, né, uma Que houve? não entrou aí. Coitadinho. Tá lá, Zé. Deixa ele. Tá lá no cantinho. Eu acho que é isso aí, mais ou menos, o que a gente tenta fazer aquilo que pode, muitas vezes numa brincadeira, coisa, eu brinco, falo muito bobagem. Aí diz o meu neto, meu avô, tu fala com essas
crítica construtiva e no fim não sabem o que tu quer, onde é que tu quer chegar. Mas não é um jeito da gente. Meu pai foi assim, uma pessoa que mexia com todo mundo e todo mundo gostava dele, deixou exemplos interessantes aí. Meu pai tinha, ele, ali naquele bar, ele lidava com bastante carniça de porco. E ele tinha uma tradição de uma panela assim, ter sempre salame cozido. E a turma não deixava de passar ali para bater um papo com ele e comer o salame. O salame do seu Então, até hoje a turma, quando encontra a gente, está falando. E a senhora, dona Nete? O que eu vou dizer? Eu acho que eu te agradeço que vocês vieram aqui, que eu acho que foi aproveitada essa, né? Que ele gosta muito dessas coisas, né? Eu acho que eu também gosto, né? A gente sempre foi, né, nacionalista, né, com ele. Participativa, né? Sempre assumimos junto tudo. Sempre assumimos junto, né? E eu acho que foi aproveitada, né?